Bom, eu comecei a frequentar a Igreja Holiness da Liberdade no início de 72, né, quando comecei meus estudos no Instituto de Física da USP e me converti em julho desse ano, 1972, 9 de julho. Foi num reavivamento da Federação Regional da Mocidade de São Paulo, né? Então, a Confederação das Mocidades nasceu federação em 1956 e, em algum momento, antes de eu chegar à igreja, ela havia se tornado confederação e o pessoal havia organizado pelo menos 3 federações, né? Federação da primeira região, federação da segunda região, terceira, e, e o reavivamento em que eu entreguei minha vida a Jesus foi justamente o reavivamento organizado pela Federação de São Paulo. Você quer falar um pouco sobre suas origens? Ai, ai, ai. Ah, eu cheguei à igreja lá, eu não sei direito, acho que em 62, eu era muito criança. Foi 62, eu tinha 5 anos, 5, 6 anos, mas eu fui me converter mesmo no acampamento já em Panorama. Antes disso, se eu tive alguma relação com confederação ou alguma coisa parecida, foram 2 reavivamentos que se faziam quando era criança. Faziam em Jandira, é um seminário que existia lá, talvez até exista hoje, mas era um seminário presbiteriano, um internato, e chegavam no período de férias, a gente tinha um reavivamento de fim de semana. Um programa para jovens, era um retiro, né? O nome que era reavivamento, mas era um retiro, tinha palestrante, alguma brincadeira, cantava-se. E eu cheguei a me converter ou aceitar Jesus naquela, eu acho que eu tinha 13 anos, mas eu sei que conversão mesmo foi depois, né? Porque Jesus como Senhor foi depois, né? Mas foi sempre num trabalho, alguma coisa ligada com a mocidade. Você foi batizada antes de se Fui converter. batizada antes. A gente Eu tive o privilégio de chegar à igreja numa época em que houve uma transição. Eu acho que a gente poderia dizer uma renovação, não seria exagero dizer um avivamento, né? Essa a conversão dela foi num acampamento realizado pela Confederação. o primeiro acampamento realizado pela Confederação. 25 a 28 de janeiro de Você sabe a data. 1973, sim. 25 a 28 de janeiro de 1973. Nesse acampamento, Quinhão estava bebezinho, né? Os pais dele estavam participando como acampantes. Mas aí foi o primeiro acampamento nos moldes dos acampamentos modernos. Vocês ouviram falar várias vezes em reavivamento. O que havia antes eram retiros espirituais, uma programação um pouco mais carregada, acho que poderiam dizer mais chata. Não sei. Assim, Mas havia. era retiro, né? É, Era retiro, tinha um preletor, não era qualquer preletor, né? Abuchain, eu sei. Só lembro de um nome, mas era Abuchain. A pastora Abuchain era muito conhecido na época. ah, o que havia de diferente era que o acampamento tinha uma programação um pouco mais informal, talvez. O acampamento? É, Ah, sim, né? O acampamento ele tem todo um lado de lazer, né? Ele
trabalho, lazer, esporte, são das áreas importantes, né? E no reavivamento, não, tinha o que a gente chama de social à tarde, brincava-se um pouco. Acho que os meninos jogavam bola. Mas esse negócio de dividir os acampantes em duas equipes, né? E o tempo todo motivar o pessoal a participar é uma coisa assim, típica de acampamento. Aí também outra coisa diferente no acampamento são cânticos, né? Então, mas por que você está falando de acampamento? Eu não estou entendendo. Não, é que isso é uma coisa que a Confederação trouxe. Eu acho que é um programa nos moldes mais modernos que a Confederação trouxe. Quem estava liderando era o Mitsu. Culpa do Mitsu, né? Ele era seminarista ainda. E o estudo bíblico em que se trabalhou muito essa questão do senhorio de Cristo foi elaborado pelo Hitoshi. Ele se casou em janeiro de 73, diz que passou a lua de mel dele, boa parte da lua de mel, elaborando esse estudo. É bem típico dele. Mas, então, eu acho que esse acampamento marca uma guinada na história da mocidade da Holiness, pelo menos na região de São Paulo foi assim. Eu acho que, na época que eu cheguei, a Igreja Holiness, a grande preocupação da mocidade e dos líderes, né, da mocidade, professores da escola dominical, era como é que o adolescente vai sobreviver o ano do cursinho. O cursinho realizava simulado aos domingos. E muitas vezes, então, tinha aula de segunda a sábado. E aí, durante o ano do cursinho, o pessoal simplesmente não aparecia na igreja. Era complicadíssimo. E depois que passasse no vestibular, aí havia essa preocupação. Como é que eu vou sobreviver na faculdade, na universidade? Naquela época, eu acho que a faculdade era mais secularizada, né? Professores mais... muitos professores assim mais ateus ou muito Mas críticos. É porque também a BU já existia, mas ela não tinha força. No nosso tempo, a BU era muito... a gente praticamente não ouvia falar. Né? Então, você ser crente na faculdade não tem muito jeito de ser assim, de ter alguma identidade. Você diz que mas para por aí, né? Você não vai encontrar assim, um colega crente, não tinha isso. Então, esse era o estado dos jovens na época, 72, 73. E a Igreja Holiness, na época, era uma denominação literalmente de japoneses, era uma denominação de I6, né? Então, tudo girava em torno dos I6 em japonês. Os cultos eram em japonês, em grande parte das igrejas, sem nenhuma tradução para o português. Então, quando o jovem resolvesse ficar depois da escola dominical e assistir ao culto, tinha que ficar ouvindo aí, tudo em japonês. Tudo inteiro, né? Quando que foi o primeiro culto em português na Liberdade? Já foi... 72. Eu cheguei e naquele domingo estava começando o primeiro culto em português. Mas porque tinha Kazunori. É. Porque pastor Kazunori foi ser pastor lá na Igreja da Liberdade, porque antes só tinha pastor Issei. Então, na época, havia 2 pastores na Liberdade e nós fazíamos culto simultâneo, um em português e outro em japonês. Só no primeiro domingo que a gente fazia culto em conjunto, com ceia, mas não havia tradução da mensagem. Então, era assim. E hoje eu estava fazendo
a continha nos dedos, em 1974, quando eu fui para o seminário, na denominação toda havia apenas 6 pastores misseis, né, e duas obreiras misseis, sendo que dos 6 pastores, o pastor Key estava como missionário no Peru. Então, a maioria das igrejas não tinha trabalho trabalho em português, a não ser escola dominical. Não, mas até que tinha jovens. Mesmo assim havia jovens. Tinha gente firme, tinha gente legal, tinha gente que dava estudo bíblico, fazia escola dominical, fazia BF. Havia gente. Eu não sei como que esse pessoal aprendeu o que precisava aprender para poder ensinar. E acho que a partir de 73, 74, trabalho de acampamento. Então, começa a ver muitos jovens assumindo um compromisso mais sério, né? Então, antes o pessoal aceitava Cristo como Salvador, e depois alguns que sobreviviam, aí eram conduzidos para uma decisão mais séria de consagração, né, o pessoal falava, aí entregavam sua vida a Jesus como Senhor. E naquele acampamento de 73, a partir dali, eu acho que as mensagens evangelísticas começaram a ser mais incisivas, começaram a ser mais sérias, e então a gente começou a falar de Jesus como Senhor. Não basta ele ser Salvador, ele tem que ser o Senhor. E aí, então, um número cada vez maior de jovens crentes preocupados não só em preservar a fé, mas em compartilhar a sua fé no dia a dia, na escola, no emprego, na casa, né? E eu tive o privilégio de conhecer a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Eu tive o privilégio de apresentar, na verdade, o trabalho desse grupo para a Igreja Hollins. Vocês conhecem esse grupo? Já ouviram falar? Cruzada? Né? O típico é 4 leis espirituais. Né? Folhetim. Era o grupo que divulgou aquilo, dava treinamento para usar aquilo. Fora, os 4 leis é uma parte muito pequena daquilo. Tem toda uma série de estudos de como evangelizar, como discipular e coisas assim. Então, por meio desse tipo de atividade, o pessoal começou a ter um compromisso mais sério, mais firme. Né? E as igrejas, então, começaram a mudar. O trabalho com jovens começou a ser mais consistente. Isso é o que aconteceu aí em 73, 74. Eu fui para o seminário em 74, você foi em 75. Né? E que é interessante. Eu acho que a primeira atividade minha que eu lembro com confederação foi ir para Londrina, numa caravana. Foi no ano que você estava no seminário, então, 74. Eu era seminarista lá em Londrina, mas se montou um grupo de caravana com várias pessoas, mas eu sei que a gente ensaiou para cantar e fomos para Londrina, então fizemos visita nas casas que o pessoal da igreja indicou que haveria jovens, parentes de gente que era de igreja. Então, nós fizemos então cantamos na igreja, acho que alguém deu testemunho. Então, a primeira lembrança que eu tenho, assim, bem concreta, de uma relação com confederação. Na época, o presidente era Hugo, eu acho que era Hugo Oyama, se não me engano. Membro da Igreja do Bosque. Até hoje. Sempre foi da Igreja do Bosque. Ele é casado com a Michio Kikuchi, né? Filha do Kikuchi Sensei. Então, já havia isso, né? Então, a gente ensaiou música para cantar,
fez escala para dar testemunho no culto, dividimos em grupos para fazer evangelização nas casas que foram indicadas por eles. Então, de cuidar de igrejas de interior, onde não houvesse um pastor que falasse português. Uhum. A caravana já era algo meio tradicional da confederação. Então, nas 3 gestões anteriores, o Takashi Yamauchi era o presidente da confederação. E, na época dele, eu sei que eles organizavam caravanas, só que aí, na época, era mais seminaristas. Então, Pastor Koshi, esse pessoal aí que ia para a caravana, pelo menos é o que eu sei. Eu acho que esse negócio de jovens organizarem caravana é uma coisa da gestão do Hugo. E eu me tornei conselheiro da confederação em 71. O Rui assumiu a presidência. Eu acho que uma coisa importante é o trabalho de caravanas. Havia pelo menos 2 caravanas por ano. Então, da diretoria da confederação e mais alguns jovens convidados, alguns líderes conhecidos, outros que estavam começando eram convidados para fazer parte dessas caravanas. O objetivo era treinamento de líderes que participavam da caravana e também levar ajuda, ânimo, encorajamento para as igrejas que nos recebiam. Nós íamos para igrejas onde havia jovens, mas que estavam se sentindo assim meio abandonados, né? Então, principalmente igrejas do interior. Aliás, eu não lembro de nenhuma caravana que a gente tenha feito assim na Grande São Paulo. Sempre igreja do interior. Então, nós fazíamos essas caravanas e fazíamos acampamento, né, no Carnaval. Era anual. Quer dizer, era de 2 em 2 anos, porque... era o congresso ou acampamento. Era um ou outro, ia revisando, tá certo. Até que nós chegamos à conclusão de que acampamento era um programa mais voltado para evangelização. E a maioria dos participantes já era convertida. Então, devíamos fazer algo um pouco mais, como é que a gente pode dizer, abordar um conteúdo um pouco mais sólido, voltado para jovens crentes. Então, a partir de 78, nós começamos a fazer congresso anual. Então, de 78 até 81, a gente fez isso. E aí, a gente começou a abordar temas que não eram propriamente temas assim voltados para jovens. A gente começou a abordar temas voltados para a igreja. O que acontece é que, nessa época, ainda nós tínhamos pouquíssimos pastores niceis. E, na falta de pastores niceis, falando português, então, os jovens foram obrigados a pensar mais seriamente sobre a igreja. Acho que os jovens tinham que fazer a igreja. Né? A igreja deles, eles tinham que fazer, eles que tinham que pensar o que se ensina, o que aprende, o que é importante, o que não é. Porque da pregação do pastor não tinha muito, não vinha muito recurso direto para o jovem.
Então, ele que tinha que parar e pensar o que é importante para nós. Nós queremos crescer, o que a gente precisa aprender? O que a gente precisa fazer? Ah, precisamos aprender a evangelizar. Ah, precisamos discipular. Ah, precisamos... mais tarde, assim, saber lidar com casais. Então, as coisas foram... Os jovens tinham que elaborar isso tudo. E acho que agora existem... Os pastores cuidam desse tipo de coisa, ou a diretoria da igreja cuida dessas coisas, e na época não, né? Então, a garotada, com 13 anos, então, a Cíntia, era superintendente de escola dominical, né? 13 anos de idade, porque não tem outra pessoa. Então, ou eles aprendem a fazer ou não tem. Né? Então, acho que isso mudou bastante. E eu acho que quem faz essa diferença de uma época para outra, eu acho que é uma pessoa importante, assim, como nome, é Carlos Tanaan. Quando o Carlos Tanaan me assume, tem gente legal antes, a gente começa já com o Rui, né, que é anterior a ele, Rui Tanaan. Mas quando o Carlos entra, o Carlos era um cara que ele não podia ouvir uma coisa e não praticar. Ele não podia aprender, ler ou fazer coisa e não botar em prática aquele negócio. Tinha que fazer funcionar. E ele é engenheiro. Então, ele tanto fazia a questão de botar, assim, fazia, precisa discipular, então vamos discipular nessa linha, como também fazia os cronogramas. Né? Talvez ele tenha guardado aí as planilhas dele. Quem vai fazer, quando vai fazer, até quando vai fazer. Tudo era marcado, estava tudo no papel. Então, a confederação passou a andar de um jeito muito diferente, eu acho. Porque tudo tinha que ser discutido. As reuniões passaram a ser semanais na casa dos Cato, aqui em São Paulo, e ele, não era propriamente a diretoria, né, da confederação, mas era um grupo que assumia a executiva, porque a diretoria era esparsa, né, pelo país inteiro, e não dava para ficar organizando, né, com essa diretoria desse jeito. Então, se delegava para um grupo de São Paulo. Na verdade, Carlos nem era de São Paulo, era de São José, mas ele fazia essas reuniões. Então, eu acho que a grande guinada no nosso tempo da confederação é o Carlos, porque a decisão que ele tomava com Deus caía direto no colo da confederação. Assim, a gente precisa fazer isso, né? E vamos ter prazo, tem responsável, quem que vai fazer, aí na próxima reunião ele já cobra se foi feito, se não foi. Então, foi um negócio muito interessante, muito legal. E se eu já sei isso, então qual é a próxima coisa que eu preciso saber? Se eu já estudei isso, qual é o próximo assunto que a gente tem que estudar? Então, os congressos passaram a ser encadeados. Então, um assunto já puxava outro, já vinha. Então, o que é o próximo que nós vamos fazer? Eu acho que isso... Então, vale a pena conversar com o Carlos. O Rui e o Carlos, acho que foram os primeiros coordenadores que já eram profissionais. Tá. Eles já não eram universitários. Então, eles tinham outra maneira de encarar a vida. E aí, os assuntos, né? Então, fica assim, não, o que significa ser cristão no dia a dia? Não só na escola, mas né, na empresa, com todos os problemas éticos. Então, aí nós tínhamos de realmente debruçar sobre esses assuntos mais complicados, né? Qual é o papel da igreja evangélica num país marcado por tanto potencial e, ao mesmo tempo, tanta miséria, tanta injustiça, desigualdade, né? E qual é a responsabilidade de uma igreja como Holiness? A maioria dos membros, grande maioria, né? Todos Nikkeis, desfrutando privilégios culturais, materiais que não estavam ao alcance da maioria da população do Brasil, da América Latina. Eu lembro de um número assim, bem dessa época. Na época, apenas 3% da população da América Latina tinha acesso à universidade. E na Holiness, o jovem já sabia que, pelo menos, tinha que tentar o vestibular. Então,
qual é a responsabilidade como cristão, né, desfrutando todos esses privilégios. Então, a gente começa a discutir esse tipo de assunto. Aí, os temas do congresso da época, eu escrevi no material que mandei para vocês, mas ser cristão no mundo hoje, o que significa ser cristão no mundo assim? A missão da igreja no mundo hoje, né? Negócio assim pomposo, né? Mas o que significa ser cristão? Qual é a nossa responsabilidade no Brasil, no mundo? Mas é que realmente havia gente cobrando isso da gente. Uma coisa interessante dessa época, havia um missionário americano, ele, acho que é Nisei, Sansei americano, trabalhando com a CEPAL, participava das nossas atividades e ele dizia, olha, congresso de jovens nesse nível a gente não vê nos Estados Unidos. Os congressos de jovens ali são mais para discutir assuntos que têm a ver com jovens. Vocês estão discutindo assuntos que têm a ver com a igreja, então, Com o país, né? com o país. Então, são temas que são discutidos em congresso de pastores, liderança de denominação. Então, era esse tipo de coisa que a gente Mas isso discutia. acontecia em parte porque não havia outro grupo para discutir essas coisas, né? Ou esse grupo discutia ou não tinha, né? Acho que muitas vezes a gente deixa uns assuntos para os adultos, mas não tinha adulto, né? Nessa época não eram raríssimos os casados, né? Esses vão ser os primeiros casados que ficam na igreja. Uhum. Né? Então, é um pouco diferente o ambiente. Então, isso exigia dessa moçada que amadurecesse mais rápido, ou que pensasse mais como adulto, porque não tinha outra pessoa para dizer assim, nós já pensamos, nós estamos ensinando para vocês. Não, ou a gente aprende, ou não vai ter. Né? Não vamos ter. Acho que isso, a época obriga a gente a fazer algumas coisas. Eu acho que Deus foi muito, muito generoso, muito misericordioso conosco. Então, um pouco antes de entrar nessa fase, nós vivemos aqui no Brasil um mover do Espírito, um pouco diferente daquilo que os irmãos carismáticos pensam, né? Então, a gente teve uma série de coisas acontecendo que nos prepararam. Então, eu já falei de acampamento. Na época, então, nós começamos a ter um louvor assim mais que fazia mais sentido para os jovens, né? Cânticos contemporâneos daquela época, com ritmo e letra mais jovem. Saindo de satisfação, né? Oh, Meu bom pastor é Cristo. Não, meu bom pastor é Cristo, é música de criança. É. Mas né, eu acho que o típico assim é a satisfação, eu só confio no Senhor, e chegando para músicas mais perto de vencedores, né? Aliás, vencedores é dessa época, né? Uhum. Vencedores é dessa época, e vencedores é outro impulso para, acho que para a moçada toda. Né? Quando você vê aquela turma que larga emprego por 10 meses para fazer uma viagem pelo Nordeste, falando de Jesus, passam a ser ídolos de todos nós. Né? E passa a ser uma possibilidade para todos nós. Assim, não, eu também posso fazer, eu também posso largar, ou não vou largar, mas eu também posso cantar, também posso pregar. De repente, eu posso ser um missionário, posso ser pregador. Eu acho que o surgimento de vencedores, do outro lado, ele muda a perspectiva do que seria um cristianismo para jovens, né? De atuação, de vida. Tanto que vários dos nós vão mesmo passar por vencedores, né? Uma temporadazinha, coisa curta, né? Ninguém foi ser efetivo de vencedores, mas vários passam por equipes, né? Porque passa a ser ideal de todo mundo fazer parte de vencedores. Em 73,
houve uma equipe de vencedores muito diferente de tudo que haviam feito. Eles desafiaram alguns jovens que resolveram consagrar um ano de sua vida, e aí eles passaram vários meses viajando pelo Brasil Então, todo. acho que são 10 meses. Eles ficam 2 em treinamento, depois saem 10 meses pelo país. Né? Então, acho que isso impulsionou também, né? Mesmo a turma da Confederação a dizer a gente também tem outras coisas para fazer. E a última apresentação, o último domingo em que eles fizeram a apresentação numa igreja, foi na Igreja do Bosque. A primeira equipe? Não aquela. Essa equipe grande de 73. Ah, é? A última apresentação deles Sério? foi na Igreja do Bosque. Porque eu ouvi lá. Uhum. Eu morava em Fortaleza na época. Eu ouvi os vencedores lá em Fortaleza. E naquela semana eu tinha tomado a decisão. No ano que vem eu vou para o seminário. Vou largar a faculdade e vou para o seminário. Então, é um negócio assim bem marcante. Eu acho mesmo que Deus escolheu um momento e fez várias coisas acontecerem. Então, vi o pessoal da Cruzada, vi o grandão da Cruzada dar uma série de palestras. O Bill Bright, né, veio, deu cursos. Todo mundo que podia foi fazer esses cursos. Aí todo mundo pegou folheto e 4 letras, foi falar de Jesus. Na época era na rodoviária, na frente da Júlio Prestes. Vamos lá na rua, sentar no banco, falar. Então, Deus escolheu um momento muito legal para a gente começar. Aí, algum tempo depois, lá 75, 76, por aí, a Bel já havia se recuperado. Né? Ela disse que a gente praticamente não ouvia falar da ABU em 72, 73, porque o movimento tinha passado por uma crise e havia perdido muita gente. Então, o espaço foi ocupado pela Cruzada, mas depois a ABU se recuperou. E aí eles começaram a organizar congressos com preletores como o Dr. Shedd e outros. Aí começou, vamos assim dizer, uma moda, né, de posição bíblica. Não uma mensagem inflamada, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo. Então, começou essa onda. Nessa época, vários jovens, inclusive da Holiness, foram para muito interesse, muita busca, muita dedicação. Então, eu acho que foi um período assim muito joia para a Confederação. Acho que já chega, né? Deixa eles perguntarem, o que a gente falou muito. Não é? Vocês não querem perguntar, não? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Pode reclamar também. Bom, se ninguém vai fazer, eu vou fazer aqui. Queria perguntar para vocês como é que foi, nas gestões de vocês, esse desafio, né? Eu sei que tiveram as caravanas, mas para como confederação, acho que da federação para a confederação na época, como que foi assim alcançar todos os jovens, né? No sentido deles se sentirem cuidados e acompanhados pela confederação, e também qual foi o maior aprendizado e a maior dificuldade no período que vocês estavam como diretores da confederação? O acompanhar, também acho que na gestão do Carlos. Eles inventaram um jeito que, na época, eu acho que foi muito legal. Então,
cada igreja tem seu representante, cada região tem, mas aqui em São Paulo tinha esse núcleo que preparava os programas, preparava congressos, coisas assim. Só que cada um deles era responsável por uma turma. Então, Campo Grande, contato em São Paulo, eu acho que era Ilso. Eu acho que era Ilso. O Ian. Então, ele fazia, ele era o responsável, então ele ligava, ele ia, e a outra igreja tinha outra, e assim fazia. Então, eles inventaram um jeito de, pelo menos um da equipe, estar sempre em contato, né? Não perder. Lembrando que telefone era caro, internet não existia, né? Era tudo muito complicado, mas mesmo assim, eles faziam esse tipo de contato. Então, essa era uma tentativa. Não dava certo, não dava certo. A gente sempre teve, a Confederação sempre recebeu a crítica de que ela é muito intelectualizada, que era muito teórica, né? Então, sempre houve essa crítica. Então, sempre houve um grupo que não gostava, né? Então, sempre houve oposição. Então é frustrante, né? Porque você acha que... Porque ninguém faz uma coisa achando que não é, né? No princípio, a gente faz aquilo que a gente acredita quando se mete a fazer. Ainda mais quando é voluntário, né? Porque você está lá porque quer, né? Então se dedica toda semana. Essa turma, na época do Carlos, e mesmo depois, se reunia praticamente toda semana. Então é frustrante. Ao mesmo tempo, acho que o legal é que, como se conversa muito, estuda muito, pensa muito, o grupo cresce muito, o grupo forma uma amizade e uma consciência, né, do que é igreja, do que é corpo, de quem é Deus, o que ele espera da gente, que é muito difícil conseguir de outra maneira. Só esse negócio de toda hora estar junto, e toda hora discutindo esses problemas, como é que faz, como é que não faz, como chamar mais para perto aquele grupo que não gosta da gente, como fazer com que esse programa seja mais atraente para outro grupo que quer outra coisa. Então, só nessa discussão, nessa coisa, acho que foi muito legal para todo mundo que participou, né? E tanto que essa turma toda, eu acho que mantém a amizade até hoje. Então, foram mudando as gerações, mas a turma, ela é amiga até hoje. Eu acho também complicado entender aquilo que a gente fala sobre a estrutura. A diretoria era composta de 2 representantes de cada região. Então, primeira, segunda, terceira região, né? E depois começamos a ter 2 representantes de Campo Grande, já na década de 80. E era uma 4ª região, né? Por isso. Agora, uma diretoria assim não consegue se reunir regularmente, né? A gente conseguia fazer 2 reuniões por ano, e olha lá, com muita dificuldade. Então, o que nós fazíamos? Nós tínhamos em São Paulo uma comissão executiva. Amigos dos diretores, a gente chamava, convidava, e esse pessoal, então, formava uma comissão que trabalhava junto com a diretoria. E toda a preparação do congresso, toda a preparação de caravana, essa turma ajudava. Então, a gente sempre teve uma equipe mais numerosa do que a diretoria. E um grande desafio era exatamente esse. Como é que a gente consegue envolver líderes de outras regiões? A coisa acabava muito centralizada em São Paulo, ou São Paulo e São José, né, no caso. Então, essa era uma dificuldade. Também um grande desafio no começo, final da década de 70, começo da década de 80,
nós começamos a ter, dentro da denominação, pessoas assim muito interessadas, muito preocupadas com a questão de vida no espírito, dons e manifestações do espírito. Então, o congresso naturalmente teve de abordar esse tipo de assunto, né? Uma hora estávamos falando sobre missão da igreja, coisa assim, de repente a gente tem que falar sobre vida no espírito, né? E como a gente pode manter uma visão equilibrada da vida no espírito, uma visão bíblica equilibrada, sem partir para os extremos, tanto da visão mais tradicional, como da visão mais pentecostal, neopentecostal. Então, acho que esse foi um desafio assim, muito grande. Havia alguns grupos assim enfrentando problema de divisão, dissensão. Então, como é que a gente pode manter a unidade do espírito, né? E como é que a gente pode trabalhar junto? Então, houve esse período. Um pouco depois, a gente voltou a falar de missão, mas trabalhando principalmente na questão da responsabilidade social da igreja. Então, começamos a perceber que o pecado não afeta apenas a nossa vida pessoal, o pecado afeta, corrói toda a estrutura da sociedade. E então, até ali era mais assim, não, você prega o evangelho, transforma o indivíduo e os indivíduos transformados vão gradativamente transformando a sociedade. Mas chegou uma hora que a gente percebeu, não basta isso. Nós precisamos atuar de maneira mais concreta na estrutura da sociedade, trabalhar com problema de injustiça, de desigualdade, problema de pobreza, né? Aí é nessa época, né? É daí que a Harui, por exemplo, Harui Ueno, não sei se vocês conhecem, agora está em Vila Sônia, mas ela começa o trabalho lá do Amar. Instituto Amar de Instituto Suzano. Amar. E é um desafio dentro da confederação, ela é sustentada por amigos da confederação, dentro da confederação, já dentro dessa ideia. O que a gente pode fazer? Então, um grupinho de amigos, nessa ideia mesmo de nós cristãos podemos fazer uma diferença em outras áreas, partimos para nos cotizar e sustentar a Harui. Isso acho que durou uns 2 anos, por aí, até institucionalizar e passar a ser da denominação. É que a Harui foi o primeiro caso assim de alguém que disse: eu quero trabalhar em tempo integral na igreja, mas não como pastora, não como missionária. Eu quero trabalhar nessa área de assistência social. Ela é formada em serviço social e desde antes de se formar ela tinha essa visão e a gente deu todo o apoio, mas a denominação não estava preparada para isso, né? De sustentar uma obreira especializada em serviço social. Pelo contrário, né? Houve muita crítica também, né? Porque a igreja não é para isso. Se não for para evangelizar, não adianta. Então, houve bastante crítica, mas em 2 anos ela foi aceita, né? Então, depois de 2 anos sustentada, o ministério dela foi reconhecido, né? Mais ou menos nessa época, um pouco antes de a confederação começar a sustentar a Harui, ela organizou uma caravana para Castanhal, Projeto Castanhal. Houve vários projetos castanhais. Então, o primeiro quem liderou foi o Edu.
Mas era esse trabalho assim de uma caravana para fazer trabalho não só evangelístico, de edificação espiritual, mas também de assistência social. Eu não sei exatamente o que a gente fez, eu não fui. Não sei se a gente tinha médico para mandar, mas eu sei que foi algo assim bem diferente, que não havia na época. E a partir desse tipo de experiência, houve uma época em que a confederação tinha vários ministérios. Então, foi criado o Ministério de Louvor, um conjunto musical no estilo de Vencedores, né? E então eles faziam apresentações, treinamento e eles visitavam igrejas justamente para orientar o pessoal das igrejas que queria trabalhar na área de música e louvor. Também havia Ministério de Ação Social. Também, durante um tempo, aí, a Confederação tinha um grupo, na verdade, éramos mais nós dois e mais algumas pessoas que nos ajudavam. Organizávamos treinamentos, encontros. Então, encontros sobre temas específicos. O primeiro, acho que era sobre cristão e política. Depois, sobre louvor e adoração, sobre alguma coisa sobre decassegues, por exemplo. O movimento de decassegue estava começando naquela época, né? Então, a gente trabalhou essa questão. Então, foi um período assim interessante em que havia vários grupos ligados à confederação. A confederação era uma espécie de guarda-chuva que acolhia esse grupo que organizavam trabalhos mais específicos. Estamos falando, não sei se estamos respondendo a pergunta. Você ainda lembra? Ela perguntou, entre outras coisas, qual era o grande desafio. E para vocês, assim, o que ficou, assim, né, de maior aprendizado? O que ficou por ter feito parte disso, né, um dia, e ter feito parte da diretoria, assim, da confederação e da liderança dos jovens? A confederação me obrigou a pensar e a inventar soluções, criatividade. Como fazer alguma coisa funcionar? Se as coisas do jeito que estão não funcionam, se tem outro jeito de fazer. Então, eu acho que... E fazer isso em grupo. Acho que a maior lição daqueles grupos de confederação era trabalho em grupo. Então, apesar de haver coordenador, de haver secretário, coisas assim, era um grupo em que todo mundo é mais igual. Todo mundo dá opinião sobre tudo, trabalha-se junto na maior parte dos assuntos. Coisas assim, até como vai ficar o cartaz. Se o cartaz é desse jeito ou do outro jeito. Que tipo de ênfase que a gente vai dar. Como vai ser o slogan, como que vai ser feito tudo. Como que vai ser feito a contratação do ônibus, como é que vai pagar, quem que vai ter... Então, não tinha a confederação no nosso tempo, nessas coisas não tinha departamento. Então, era uma coisa de grupo. Mas aí todo mundo trabalhava. Então, chega na hora da inscrição, está todo mundo feito doido lá, ajudando a fazer a inscrição, está correndo atrás de dinheiro, está correndo atrás de ônibus. Mas eu acho que a coisa mais importante para mim foi o trabalho em grupo. Um trabalho em grupo em que não tem chefe, todo mundo faz essas coisas junto,
todo mundo é responsável e todo mundo paga a conta junto. E a gente apanhava também, né? Porque nem tudo dá certo. Né? Então, você chega com o cartaz prontinho e descobre que tem uma letra errada. Aí todo mundo com branquinho, né? Conversando e passando branquinho nos cartazes. Se vocês lembram, era um que tinha um bono, o bono do cantor de rock. Né? Então, a Tadashi veio todo feliz com o cartaz, assim, essa que está errado, vamos consertar. Mas era assim, né? Mas eu acho que é isso. Né? E discutir cada problema. Né? Cada tema de cada palestra, cada ênfase, cada programa. Então, nunca falar assim, à tarde vão ter algum tipo de seminário. Não. Que tipo de seminário vai ter, quanto tempo vai ter, se tem um jeito melhor de fazer, se vai ter inscrição prévia, se não vai ter, tudo era feito no grupo. Então, isso ajudou muito a gente a entender o que era importante para cada um, como que cada um participa. E todo mundo sabia do que se tratava aquele congresso. Né? Acho que isso foi muito legal. E também essa questão da passagem do bastão. Né? Então, o grupo andando mais ou menos junto, quem saía não saía de vez, né? Ficava mais um tempo. Para mim, acho que isso é o mais importante. Então, acho que os programas de congresso nunca eram iguais de um congresso para o outro. Sempre tinha, de acordo com a necessidade, com os temas, ia mudando os horários, o jeito de fazer, assim. Houve um período aí, 2, 3 anos, acho que toda sexta-feira o pessoal se reunia à noite em casa. Aí já vem mais para cá, né? Isso quando a gente mudou para São Paulo. Lá pelo ano 2000, 2001, assim. Toda sexta-feira, à noite, o pessoal se reunia para estudar a Bíblia. Não era confederação, né? Era pessoal ligado à confederação. Com apoio da confederação, nós tínhamos esse grupo de estudo bíblico e aí fazíamos reuniões também. Então, mas a ideia, lembrando agora, desculpa, é que, não, mas a gente está fazendo um monte de coisa, mas a gente não está estudando, a gente precisa estudar. Então, não era programa da confederação, mas eles resolveram que ia estudar. Então, eles iam em casa, preparavam uma janta, se era calor, era sanduíche, se era frio, era sopa, né? Sopa na caneca, para poder ter a sopa na mesa e a Bíblia aberta ao mesmo tempo. Então, a gente começava lá pelas 9 da noite e tinha que terminar antes da meia-noite, que ninguém tinha carro. Então, tinha que sair antes do último ônibus para pegar o metrô antes de fechar. Mas a gente fez isso muitos anos. Uhum. E eles vinham, a gente estudou vários livros da Bíblia, e aí, às vezes, cancelava o estudo porque tinha alguma coisa com a confederação para tratar. Ou, assim, amanhã a gente ia unir de novo, mas eu tinha esse grupo que estava sempre junto. Né? Então, não só os da confederação aí, mas alguns outros amigos também. Mas como eles estavam juntos, acabavam entrando na conversa também. Então, essa dificuldade não havia. Né? De falar assim, não, você não é daqui. Não, todo mundo está lá, participa. Eu acho que essa questão de trabalho em grupo e também discussão sobre temas assim bíblicos, teológicos, espirituais, enquanto a gente come junto. Eu acho que isso mudou a nossa maneira de entender o discipulado. No começo da década de 70, justamente na época que eu me converti, logo depois, foi introduzida a ideia de discipulado aqui no Brasil. E no começo era aquilo, né? Uma série de estudos bíblicos durante 8, 9 semanas, né? Principalmente para a integração do novo convertido na igreja, ou para edificação de alguém assim que está começando na fé. E
Mas, por meio desse trabalho com a confederação, eu acho que mudou muito a nossa maneira de encarar o discipulado. O discipulado é, acima de tudo, estilo de vida, né? E quando a gente pensa em formação de pessoas, eu acho que é tão importante ou mais importante do que aquele estudo formal, né? Aquele período de uma hora e tanto que a gente estuda, é a convivência. Eu acho que esse é um conceito que a gente desenvolveu. Eu acho que, infelizmente, não conseguimos passar como gostaríamos de passar. Não, mas essa história do discipulado, então, primeiro era acampamento, congresso, depois passou a ser só congresso todo ano, até que o pessoal dessa executiva chegou à conclusão que estava muito pesado, eles não davam conta de fazer o congresso e discipular, que eles achavam que era a tarefa deles. E essa foi uma razão que passou a ser de 2 em 2 anos. Assim, a gente não está fazendo uma parte da nossa tarefa, que é discipular, porque a gente fica correndo atrás de fazer o congresso e está ficando muito pesado. Então, foi uma decisão de uma equipe de executiva pedir para ser bienal. Então, bem nessa ideia mesmo, assim, se não está dando para praticar, vamos fazer de outro jeito. Eu achava muito legal essa tentativa de ser coerente. Mas... Não, já falei muito. Alguma curiosidade, alguma pergunta? Quantos anos vocês serviram? Desculpa se falar em algum momento, mas quantos anos vocês serviram na diretoria? Como conselheiro? Desde 76. Eu comecei como conselheiro da Federação de São Paulo, em 75, depois virei conselheiro da Confederação em 76, até 2005. Tem algumas gestões em que o meu nome não aparece, aparece o nome do pastor Kei, pastor Hitoshi, como conselheiro, justamente porque a gente queria esses pastores mais perto da gente, então nós o convidávamos, mas eu sempre acompanhei durante todo esse tempo. São 30 anos. Meu Deus, eu tô feliz com o meu 6 só. O que é? Jesus! E eu estou aqui no 6º ano já pensando, meu Deus, tá ficando na hora de aposentar já. Pois é. Eu acho que, na época, é questão de paixão. Você pega um grupo que está afim, pega possibilidade de uma super oportunidade de estar com eles, de ouvir, ser ouvido, de pegar aquilo que que a gente crê que é e pega uma turma que está afim. Nossa, isso é muito show, muito empolgante. Não, é o contrário, é difícil largar. Né? Então, muitas saudades, sinto falta, né? Sinto falta daquelas conversas. É difícil ter conversa séria naquele nível por tanto tempo e tantos dias. Né? Então, eu acho que eu sinto muita falta, até hoje. Tem alguns grupos em que a gente faz isso, mas não tem essa continuidade que tinha, né? Com tanta frequência. Com né? tanta frequência. Então, eu acho que... Agora, sim, né? Também eu vejo hoje, assim, o mundo é muito outro.
né? As opções, os gostos, o mundo é muito outro, né? Assim, só o tipo do culto, o tipo de comunhão, o tipo de jeito de falar, de fazer as coisas é muito diferente, né? Então, eu não acho que eu que vou lá caber em algum lugar, assim, mas daquela época eu tenho saudade, né? E eu acho que boa parte daquilo que a gente pensa hoje é porque pensou lá atrás. Uhum. Né? Se a gente tem algumas ideias, a gente faz alguma coisa, é porque lá atrás teve uma oportunidade de ser formado junto com eles, né? Pensando em termos de desafio, eu acho que uma coisa importante, uma frase que ela usa é que as ideias Tem asa? as ideias têm asa. Ao longo desse período em que nós estivemos ligados à confederação, então a gente procurou cuidar como conselheiro, mas também a confederação nos ajudou muito. Então, por exemplo, houve um período em que eu fui diretor do acampamento Panorama, né, de 83 até 87, são 5 anos, e, aliás, de 82 a 87, 5 anos. Nós recebemos muita ajuda da confederação, né, para poder tocar as temporadas. E também, uma coisa interessante, nós enviamos uma equipe, lideramos uma equipe para fazer trabalho missionário social em Angola. O primeiro projeto foi feito em nome da confederação. Nós precisávamos de algum guarda-chuva e a confederação, então, nos emprestou o nome para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. E dali, do Projeto Angola, o que nasceu? O Projeto Angola nasceu o Rio Já, né? Foi algumas pessoas ajudando o Rio, na época era a MAC, a igreja muito... Quer dizer, praticamente não havia igreja, né? Quase não existia, né? Mas o MAC, como só havia voo para Angola do Rio, e só havia consulado de Angola no Rio. Então, nossos passaportes tinham que ser, o nosso visto tinha que ser emitido de lá e as nossas passagens tinham que ser compradas de lá. E quem cuidou disso tudo foi Mac, pastor Mac. Mas aí você chega lá na igreja dele e não tem gente. Então, nós fomos para Angola, mas no ônibus que nós estávamos indo, dentro já do aeroporto, aquele ônibus de aeroporto que leva para embarcar, nós conversamos assim, não, ano que vem nós vamos fazer Rio. Porque não é possível a gente estar indo para Angola e a igreja do pastor que de madruga para nos receber, corre atrás de nossos passaportes, que esteja morrendo desse jeito. Nós não podemos fazer isso. E dali surgiu o Projeto Angola, Rio Já, que no fim, aí na segunda conversa, ainda no avião e coisas assim, falei assim, não pode ser ano que vem. Nós não vamos esperar um ano para fazer alguma coisa. É Brasil, vamos fazer esse ano ainda. E surgiu Angola, depois surge Rio. Quando a gente vai para Angola, descobre que 70% é analfabeto. Precisamos fazer alguma coisa. Então, nós podemos aprender a alfabetizar. O próximo projeto Angola tem que ter alguma coisa com a alfabetização. Não basta saúde, não basta treinamento na Bíblia, não dá. E aí, fomos fazer treinamento de alfabete, que é de alfabetização de adultos, que esse trabalho existe em São José até hoje. Quem botou em prática mesmo foi a Casui, lá em São José. A partir dali, quem gostou da ideia foi o Márcio Sato, que foi aprender esse negócio de alfabete também. As coisas vão assim. E eles estando trabalhando com a alfabetização de adultos, a Cibele, do Elias, né?
Tem uma amiga em Humaitá que precisa de gente que alfabetize adultos para ribeirinhos. A gente manda pela confederação também, manda o Márcio e a Cazui para lá, para treinar os missionários dessa missão. Surgem todos os projetos Humaitá daí. Mas primeiro a gente só manda 2, a gente manda médicos, dentista, manda os adolescentes ali, tudo para Humaitá, por causa desses 2 que foram ensinar a alfabetização de adultos. Então, e sempre, de alguma maneira, sob a confederação. Então, assim, tem o Nihongo Camp, que foi feito em São Paulo, também foi com algum patrocínio da confederação. Pessoal vendendo flores ou entregando flores no Dia dos Namorados para arrecadar fundo para Nihongo Isso Camp. tudo o pessoal, porque eles estavam aí, a gente estava reunido toda semana, um tem uma ideia, outro ajuda, todo mundo ajuda e vamos fazer. Então, essa lembrança, a gente disposta, que chegava às 9 horas da noite, depois de trabalhar, mas estudava, fazia, e se pode amanhã, pode, se amanhã, depois de amanhã também pode, e tinha essa disposição. Que incrível, né? Acho que tem bastante coisa que a gente ainda tem vivenciado hoje, né? E aí poder ouvir de vocês, a gente fala, bom, a gente não está sozinho, né? E só, eu estava comentando com alguns aqui agora há pouco que a Harui, ela foi um investimento, então, que legal. E hoje eu sou psicóloga, mas eu trabalho na assistência social hoje, né? E até falei para o Tamanaka que a Harui, para as minhas colegas, é assim a referência principal que existe hoje, né, no Brasil, de assistência social. Então, realmente, assim, é um fruto, né? Que incrível. Mas acho que a gente caminhando assim, não sei se alguém tem algum comentário, alguma coisa, a gente está aberto, pode ficar à vontade. Mas caminhando assim para o final, e hoje, assim, né? Qual vocês entendem que é o maior desafio entre os jovens? E se vocês têm alguma dica, né? Alguma direção para a gente como liderança hoje, mas também para as próximas gestões, né? Que a gente vai ter ano que vem uma nova assembleia aí, a gente não sabe como vai ser, né? A próxima gestão, mas qual que é então esse maior desafio que vocês entendem hoje para os jovens? Tanto para quem já foi líder de jovem, né, por um bom tempo, mas como pastores também hoje. E se tem alguma dica, alguma direção para a gente, para as próximas gestões? Fer, deixa eu só complementar o questionamento. É que uma coisa eu estava pensando ao ver vocês compartilhando sobre que na época, quando surgiu, né, tinha toda essa necessidade de que a linguagem falada não era entendida. Eu vejo que talvez a nossa geração seja uma das últimas que consegue entender a linguagem da igreja como é hoje. E talvez as próximas gerações, talvez até a próxima geração logo após a gente, precisará também pensar. Nós já estamos pensando um pouco isso, né? Mas eu creio que eles muito mais forte em como talvez conectar. Não vou dizer transformar, porque a palavra de Deus ela não há necessidade de ser transformada, mas talvez a forma de comunicação ser conectada, né? Então eu vejo que haverá uma necessidade de passar por algo parecido, de maneira diferente, mas parecido que vocês passaram. Então eu queria também saber, sabe, uma palavra nesse aspecto, né? Qual que era a palavra que vocês se agarravam em meio às dificuldades, em meio às incertezas, às vezes, o que estava acontecendo, né? Eu sou mais depressiva. Então, quando as coisas acontecem, eu caio num buraco, levo algum tempo para sair. Eu não sou animada o tempo todo, não. Pelo contrário, posso até talvez ser bipolar um pouco. A psicóloga talvez me explique. Mas eu acho que a coisa é, a gente acha que não funciona, mas Deus está aí, né? Então, quantas vezes eu desisti? Eu não sou aquela firme que não larga, pelo contrário, eu sou aquela que você chega já cansada e tal, e vou fazer outra coisa, só que as coisas vão chamando, né? E aí a gente acaba voltando. Né? E desse jeito nós estamos lá 40 anos, mais um pouquinho de 40, mas eu acho que
acho que Deus, a fidelidade é dele, não é minha. E essa é a grande diferença. Ele faz acontecer. E é a misericórdia dele, a gente está aí. E muita graça, sabe, é muito privilégio ele ter nos permitido essa vivência. Né? Não tem assim. Né? Ele fez. Né? Mesmo agora na pandemia, eu já estava cheia, não estava aguentando mais, estava brigando. Né? Aí cai no colo um livro para eu traduzir, uma biografia. Aí terminei uma, peguei outra. Né? Fazia tempo que eu não estava traduzindo, eu estou aposentada. E Deus põe as coisas na mão da gente. Deus faz. Né? Quanto à linguagem, eu acho que a gente precisa aprender, a gente precisa fazer uma teologia agora, para hoje, com o vocabulário de hoje, com figuras de linguagem de hoje, com o imaginário de hoje. Nós estamos com um vocabulário muito errado. Ter Jesus no coração, não sei se é por aí. Ou falar assim, porque você tem pecado. Não é porque não existe pecado, mas talvez não seja essa linguagem. Talvez uma linguagem de o que está em harmonia, o que está em desarmonia. O que gera estresse, o que gera desconforto. É mais interessante para chegar para alguém do que falar assim, você tem pecado. Você viu o que você anda fazendo? Que tamanho de desconforto está criando? Desarmonia na sua casa? Talvez seja melhor do que pecado. Talvez. Mas acho que a gente tem que procurar um linguajar. Não só o recurso, se é internet, se é videozinho, ou se é uma música mais rápida ou mais lenta, ou com mais batida, ou com mais luz, mas no próprio vocabulário, no jeito de explicar. Não é que Jesus, no seu coração, ele fica sujo. Essa linguagem é de criança. Então, qual é a outra linguagem? Como é que se explica pecado para alguém que não gosta dessa palavra? Para que precisa usar? Não dá para usar outra coisa? Né? Como se ensina a consagração para quem acha que santidade é coisa careta? Pensa assim, mas pelo que vale a pena morrer? Então, eu acho que sim, é preciso reorganizar essa teologia toda, usar palavras que as pessoas entendam e que falem no coração delas, que batam no coração e falem assim, é isso que eu quero. Se isso é Jesus, eu quero. Passei um bom tempo no ano passado prestando serviço de tradução numa empresa japonesa e aí o executivo ali um dia perguntou para mim, o que é que você fala como pastor para os membros da sua igreja? Que tipo de coisa você fala? E dali, o, o que você tem a dizer para uma pessoa como eu? Né? E foi interessante. E, em vez de falar sobre pecado, eu falei sobre o objetivo da vida. Né? Para que você está fazendo isso? Você está como executivo aqui no Brasil, tentando arrumar a situação da empresa, tá, fecha, não fecha por causa de problemas, né? Mas qual é o seu objetivo? Por que você faz isso? Para que você faz isso? Para que você está vivendo? Né? E ele falou, realmente, eu preciso pensar seriamente sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa descobrir para cada pessoa, para cada grupo, a linguagem mais adequada. Você falou sobre a questão da essência, né? Eu acho que a essência não muda, mas a forma em que a gente coloca essa essência vai mudando, aliás, tende a mudar com o passar do tempo. E também, dependendo do lugar onde você está, dependendo da pessoa para quem você quer apresentar isso. E eu creio que uma tremenda vantagem que os jovens levam em relação a nós, que somos de idade mais avançada, é exatamente essa facilidade de adaptação.
facilidade de aprender novos métodos, nova linguagem, novas técnicas. E eu acho que isso é uma coisa que vocês precisam aproveitar. Como colocar numa linguagem que faz sentido aquela mensagem que não muda, não deve mudar. Então, eu acho que tem isso aí. Uma coisa muito importante que eu tenho procurado sempre passar para os meus alunos de seminário é que Jesus deve ser o nosso padrão, né? Então, como é que eu vou avaliar se a minha mensagem, se a minha doutrina, se a minha vida está de acordo com aquilo que Deus quer? Jesus tem que ser o padrão, né? E duas coisas importantes na vida de Jesus. Uma é a questão da encarnação. Jesus se fez carne, veio habitar entre nós. Então, houve uma época que ele enviava os profetas, Deus enviou os seus profetas, mas quando chegou o tempo certo de Deus, Jesus se tornou carne, veio habitar entre nós. Ele se fez igual a nós, ele se esvaziou. E eu creio que a igreja precisa aprender isso. Acho que a encarnação, Jesus veio falar a minha língua. Não é cresça e apareça para poder falar com Deus. É Deus falando a minha língua, falando as minhas gírias, usando as minhas figuras, né? A gente vê, então, se é falar de ovelha, se é para falar de planta, se é para falar, né, de luz, ou Paulo, né, se é para falar de deuses, se é para falar de atletismo, ele vai na linguagem que dá, na linguagem que o povo entende. E a gente, eu acho que se recusa muitas vezes. Eu falo assim, porque a palavra é palavra, e a gente acha que repetir ipsis literis o que está escrito ali resolve alguma coisa. Mas esse esforço de encarnar, eu acho que é um jeito de ser Cristo na Terra, né? De entender o outro, investir a pele do outro, falar a mesma linguagem que o outro, entender o vocabulário dele, né? E não achar que na medida que você for crescendo você vai entender a Bíblia. Não, espero que entenda, sim, né? Mas não é assim que se faz, né? Não é assim que Deus tratou com a gente. Ele veio e deu um jeito de caber num corpo igual ao nosso, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente não dá conta, né? Ninguém consegue. Esse é o negócio dele, é só milagre mesmo, mas eu acho que essa intenção, né, que a gente quer comunicar, que a gente quer ver crescer, tem que se fazer mais igual. E tem que entender, né? Tem que amar o suficiente para assim, não, eu vou decifrar esse sujeito aqui para poder conversar com ele. Houve um congresso em que eu fui o palestrante, assim, eu preguei a mensagem de abertura e terminei essa mensagem citando Gonzaguinha, a música de Gonzaguinha. E aí o Kengo, para provocar, perguntou se aquilo era uma coisa adequada para se fazer, né, do período de perguntas e respostas. Falei, bom, Paulo cita poetas e filósofos da sua época e tentando fazer uma ponte entre o tempo de Paulo e o nosso mundo, seria hoje como você citar um Gonzaguinha, um Chico Buarque de Holanda. Não, agora já passou, mas tem que ser outro. Já. Esse é do nosso tempo. Tem que ser alguém mais moderno, mas pelo menos daquela época era o pessoal assim. Então, eu acho que a gente precisa aprender realmente a se encarnar, né? E uma outra coisa que a gente precisa pensar seriamente, o tema central da mensagem de Jesus, quando você vai lendo os evangelhos, é o reino de Deus. Não fala propriamente sobre amor de Deus, não fala propriamente sobre salvação, ele fala o tempo todo sobre o reino de Deus.
domínio de Deus, é a vontade de Deus sendo feita aqui na Terra, do mesmo jeito que ela é cumprida de maneira perfeita no céu. E isso é muito mais do que você crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, ter uma vida cristã, frequentando a igreja. Toda a sua vida, toda a sua mentalidade precisa estar de acordo com a visão de Deus. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que as igrejas ainda não aprenderam. As igrejas estão pensando muito no seu crescimento, no seu poderio como organização, em vez de pensar na igreja como a comunidade do reino, composta por cidadãos do reino que vivem de um jeito que as pessoas de fora olham e dizem: puxa, eu quero fazer parte disso. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Se não, não sei se o pastor Nuril e você querem fazer alguma consideração final, alguma fala de encerramento, e o pastor Quião vai encerrar depois para a gente. Acho que só uma coisa, não sei se todos sabem, nós somos 2 profissionais, né? Nós não somos obreiros de tempo integral. Fomos por 13 anos, lá atrás, mas já faz 30 que a gente é profissional. Eu trabalho como intérprete de japonês-português, ainda está trabalhando. Eu aposentei, nós 2 estamos aposentados, mas eu aposentei como tradutora, então a gente se sustenta. Mas achamos que esse é um jeito melhor para nós servir. Existe a igreja de Americanópolis, mas ela é muito pequenininha. A gente cuida, mas a nossa vida não é bem essa, né? Então, mas eu acho que esse é o jeito que a gente tem de servir. Então, não é preciso ser pastor, eu acho, para servir. Tem muitas maneiras de servir e cada um tem um chamado, acho que um pouco diferente para fazer, só isso. Indo na mesma direção, quando a gente optou por esse caminho, nós éramos obreiros de tempo parcial. E hoje a gente tem um nome mais chique, fazedores de tenda. Lembrando que Paulo, às vezes, se sustentava fazendo tenda. E eu acho que esse conceito de fazedores de tenda é algo que precisa ser expandido. Normalmente se pensa em fazedores de tenda só como missionários autossustentados. Mas eu acho que no dia a dia da igreja, em qualquer lugar, há lugar para fazedores de tenda. E a gente gostaria de ver isso se expandindo. Ok. Eu vejo um paralelo, né, muito próximo aí com Murilo e Lucy, né, pela história do acampamento, né, que acho que a gente tem traçado aí um tempo ali. Acho que meu tempo de acampamento é até um pouco maior, né, mas em comparação da confederação como conselheiro, eu estou assim, né, perto deles, né. Mas a gente tem caminhado junto, né, com esses jovens, e eu vejo que como os desafios são muito de época, né? Eu estou na minha segunda gestão como conselheiro. Eu nunca fiz parte da confederação e já entrei como conselheiro, né? Depois, como pastor conselheiro, na verdade, né?
E a gente percebe, né, que cada momento realmente é diferente, né? A gente tem que pensar na forma mesmo e não perder a essência, né? E eu percebo mesmo, né, que eu acho que tudo aquilo que a gente pôde ouvir, não somente pensar, né, nas ações, que eu acho que os projetos realmente fizeram toda a diferença mas pensar em algumas essências do tipo o discipulado, né, ou quem sabe também, né, levar mesmo essa questão da imagem de Cristo como modelo para todos nós, né, e para a vida desses jovens, né? E eu digo que esse ano foi um ano completamente diferente e fora de forma mesmo, né? E foi inventada uma nova forma, né? Um retiro de líderes totalmente online. O congresso vem aí para fevereiro e não vai ser no carnaval, vai ser um pouco depois, mas também, né, vai ser num formato completamente diferente, sem nada presencial. Então são coisas que a gente tem buscado uma forma diferente para poder, né, atender e alcançar os jovens, né? Então, assim, agradecer, né, pelas palavras, e para quem leu o arquivo aí também, né, tem sugestões de temas para próximos congressos, tem, né, um histórico, tem desafio aí, né, para poder pensar e refletir, e agradecer, né, Murilo e Lucy, pelas palavras, pela experiência, e com certeza acho que dá para sair um livro aí, né? A gente pegou só uma parte do que vocês viveram aí, né? Há alguns anos, né? Mas eu creio que vale a pena, né? Voltar essa história e ter um relato desse, quem sabe, escrito, para que nós possamos estar levando isso para gerações, porque a nossa memória não é como a sua, né, Nuril? Então, lembrar até o dia que a esposa se converteu, né? Eu não lembro, né? Nem não lembro a data da Yumi, mas a gente admira muito, né? Esse seu lado e obrigado mesmo, né? Pelas palavras. No começo vocês estavam perguntando, né? Que quem eram os integrantes da SEMEC. Não sei, Tissa, Naka e Tucci, né? Os dois outros Lucas, né? A gente estava conversando aqui, né? Se puderem mostrar a cara, pelo menos para eles puderem conhecê-los. Eu sei que vocês já estão dormindo aí, mas, né? Só para eles, se vocês puderem se apresentar aí também. Ó, esse é o Tucci, é o Lucas Tanaka, né? Lá de Curitiba. Isso é a única que eu conheço, dos três. Isso é Esse, São né? Paulo, não é? Estou no bloco. Então é você mesmo. E tem o Lucas Nakamura, que é daqui de Maringá também, né? Ele é o Prazer. vice-presidente. Política de Curitiba. Prazer. Ok. Então, mais uma vez agradecemos, né? E quem sabe, né? A gente possa ter novos momentos assim também e poder aí completar cada vez mais com a história, né? Acho que nós podíamos orar, né? E agradecer, encerrando esse momento, então. Pai, te louvamos e agradecemos porque tu és esse Deus de gerações, como foi orado no começo, de poder alcançar tantas vidas e tantas idades de uma maneira tão criativa, de uma maneira, Senhor, que nós não entendemos, mas com certeza é necessário essa linguagem que nós ouvimos, Pai, de adaptação, de contextualizar com as gerações que nós temos trabalhado. E chega o momento, Senhor, de nós também olharmos para o passado e refletirmos a respeito de tudo que já foi realizado, e nós percebemos que muitas vezes a necessidade não muda muito, mas com certeza os desafios
que vão surgindo, servem de impulso e servem também, Senhor, de uma nova motivação para que possamos, sim, olhar para os jovens da nossa denominação e percebemos que, como eles são preciosos e precisam, sim, Deus, do nosso apoio, da nossa dedicação. E eu quero agradecer, Deus, por podermos estar aqui juntos com Noril e Lucy para podermos ouvir essas palavras e podermos ouvir da história relacionada à SEMEC, que a tua presença, Deus, possa cobri-los e possa dessa maneira abençoá-los e continuar guardando ainda nesses tempos difíceis que temos vivido. Que o Senhor esteja com todos nós, te agradecendo, Deus, e te louvando. Continua, Senhor, com esta gestão que ainda tem uma caminhada, desafios à frente, para poderem, ó Deus, cumprir o teu propósito da melhor maneira. Nós te agradecemos por este momento nesta noite e que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado. Chefe. Obrigada, pastor Noril, obrigada, Lucy. Acho que é isso, né, gente? Né? Eles mandaram um presentinho para nós aqui, ó, com um bilhetinho. Muito obrigada. Tá? Ó, um bilhetinho assim, ó. Muito obrigada. É isso, a gente que agradece. Ó, eu amo isso. Tempo. Vamos só fazer um print aqui, tirar uma fotinha, todo mundo de um, cada um no seu quadrado, né? Tirar 1, 2, 3. Deixa eu arrumar o cabelo dele ali. 1, 2, 3 e. Pronto. Obrigada. Isso então, gente.